Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso curso de Cálculo 1 vamos aprender a derivada de funções trigonométricas. Preparados? Vamos para a aula então. Pessoal, hoje a gente vai falar das derivadas de funções trigonométricas e a gente vai começar pela função seno. Então depois a gente vai vendo as outras a partir dessa, né? Porque olha só, quando a gente fala da função seno, ela é essa função oscilatória aqui, ó. A gente sabe que o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, certo? Então aqui a gente tem uma escala, é uma função que vai de menos 1, passando pelo 0 até o 1, e ela oscila. A gente já estudou essa função seno quando vimos na nossa aula de funções trigonométricas. Agora vamos olhar como é que é a derivada. Lembrando que a derivada tem a ver com, ela é a inclinação da reta tangente de uma função. Então, e ela também é uma função porque ela varia. Então, olha só, eu vou convidar vocês a olhar alguns pontos específicos. A gente vê que aqui, ó, no π sobre 2, ela tem uma tangente com inclinação igual a 0, ok? Então, se a gente construir um gráfico da derivada dessa função, aqui no π sobre 2, com certeza ele vai estar aqui em 0. Se a gente olhar aqui no 3π sobre 2, ela também chega num ponto de inclinação 0. Então aqui no 3π sobre 2 ela também passa pelo 0. Aí a gente tem outros valores aqui. A gente tem o menos π sobre 2. Tá? Aqui a gente tem o menos 3π sobre 2. Se a gente olhar nesse sentido aqui, ó, a gente vai ter 0 em menos π sobre 2, 0 em menos 3π sobre 2, ok? Então a gente olha que a escala, cada marcaçãozinha aqui, ela tem uma distância de π sobre 2 entre si. Então, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2, 2π, e a gente tem uma oscilação completa da seno, certo? Bom, beleza. E agora, o que a gente tem entre esses pontos de inclinação igual a 0? Olha o que acontece aqui em π. Em π, há uma inclinação, é a inclinação mínima, certo? Ela é negativa. E aqui em 0, x igual a 0, ela é a inclinação máxima e é positiva, ok? Então, assim, eu vou dar uma afirmada para vocês que ela vai ficar entre um mínimo e um máximo, tá? A gente pode olhar aqui, ó, que aqui a gente tem pontos de máximo, né, derivada positiva, e aqui a gente tem pontos de mínimo, que é derivada negativa, tá? E aqui máximo de novo. Então, se essa função, se a gente for olhar a derivada dessa função seno, a gente vai ver que em 0 a inclinação é máxima, certo? Em π a inclinação é mínima, é negativa. Em 2π ela é máxima, ok? Então eu estou traçando alguns pontos. Aqui, ó, ela é em menos π ela é mínima, em menos 2π ela é máxima. Então a gente tem uma oscilação também na derivada. Até a gente vai ver que essa é uma característica das funções derivadas, das funções trigonométricas seno e cosseno. Elas são oscilações e as derivadas delas também são oscilações. Só que elas têm uma característica bem específica. Olha só, aqui ela está a inclinação máxima, mas ela está diminuindo até chegar no 0, de forma suave. Então, na verdade, a gente vai ver que ela é suave até chegar no 0. Chegou no 0, ela começa a diminuir até chegar no mínimo e depois começa a aumentar. Então ela diminui, chega no mínimo e começa a aumentar. Mesmo ainda sendo negativa, a derivada começa a ficar cada vez maior até chegar no 0. Então ela faz uma coisa assim, ó. Mais ou menos isso. E aí depois aqui do 0, ela se torna positiva, né? Até chegar no máximo. E assim ela vai seguir, tá? Por outro lado, a gente tem a mesma coisa. Aqui ela é positiva, mas ela está diminuindo para a esquerda até chegar no 0. Então ela está diminuindo até chegar no 0. Depois ela
está no zero aqui, ó, ela aqui chegou na inclinação zero, e aqui, ó, ela está com uma inclinação negativa daqui até aqui, ok? Então daqui até aqui tem inclinação negativa, sendo que aqui é o mínimo, tá? E a gente tem um padrão de oscilação na derivada também. Beleza? Isso daqui, se a gente for olhar, ela é muito parecida com a função cosseno de x, tá? De fato, a derivada, se f é seno, a derivada de seno vai ser o cosseno, tá? Só que aqui a gente tem ela, eu não demonstrei para vocês, que aqui é uma inclinação igual a 1, porque o cosseno vai de menos 1 a 1, certo? Assim como o seno, ele vai de menos 1 a 1. A questão é, será que a gente consegue demonstrar que essa derivada do seno, ela é o cosseno? Então, para isso, a gente vai usar a definição de derivada, certo? E a definição de derivada, ela é um limite. A gente sabe que a derivada de uma função é o limite quando a gente usa um h tendendo a zero e pega uma função num ponto x, tá? Mais um h com esse h tendendo a zero, e a gente subtrai dessa função a função no ponto x. Então aqui a f de x mais h menos a f de x sobre h. Essa é a definição de derivada. Então o que a gente vai fazer aqui no caso do seno é calcular o limite de h tendendo a zero, né? De quem? Do seno de x mais h menos o seno de x dividido por h, ok? A gente vai seguir aqui fazendo alguma álgebra e algumas identidades trigonométricas para resolver este limite que não é tão trivial. Mas, basicamente, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ver que o seno de x mais h, existe uma identidade trigonométrica que é a fórmula de adição para o seno, quando a gente soma os ângulos dentro de um seno, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, usando... essa aqui eu vou escrever mais para cá, ó. Usamos que o seno de x mais h, eu não vou demonstrar isso aqui, tá? Eu recomendo que vocês verifiquem e em uma outra aula provavelmente eu vou acabar gravando todas as relações trigonométricas que a gente pode ter. Então, assim, seno de x mais h, ela é igual ao seno de x cosseno de h, mais o cosseno de x vezes o seno de h. Ok? Então a gente vai usar essa identidade trigonométrica aqui na nossa fórmula. E eu já vou separar... bom, depois eu vou separar aqui. Vamos continuar a fórmula. Vou fazer... Mesmo que leve uns passos a mais, acho que vale a pena. Limite de h tendendo a zero. E aí quem que está nesse limite aqui? Ó? Então eu vou pôr entre colchetes para destacar bem. Quem que é o nosso numerador? É o seno de x vezes o cosseno de h, certo? Então eu já vou juntar aqui da seguinte maneira. Eu vou fazer, ó, o seno de x cosseno de h, e aí eu vou ter menos o seno de x. Tá? Eu já vou colocar para cá, e aí eu vou dividir isso aqui por h. E aí esse outro termo que ficaria aqui no meio, né? Eu vou separar ele como sendo o cosseno de x, seno de h, dividido por h, ok? Então eu dei dois passos aqui, mas basicamente o que eu fiz foi substituir essa identidade trigonométrica e depois eu juntei esse seno de x cosseno h com menos seno de x aqui. E aí, porque basicamente a ideia é separar o que tem o seno de x do que tem o cosseno de x, porque agora a gente pode usar a propriedade de soma dos limites, né? O limite da soma é a soma dos limites, e aí a gente tem o limite do produto
é o produto dos limites. Então a gente vai poder fazer o seguinte, ó. O limite de h tendendo a zero, né? Aí a gente vai ter aqui, ó, o seno de x, ele pode vir em evidência, então a gente tem o seno de x, ele é uma constante dentro desse limite, porque ele não depende, o limite é em h, então o seno de x não importa. Então eu posso pôr aqui na frente seno de x em evidência. Tá? Então eu vou pôr esse seno de x em evidência e eu vou ficar com o limite de h tendendo a zero de quem? Do cosseno de h menos 1, porque eu tirei o seno para frente, dividido por h. Então agora a gente vai ter um limite para analisar, certo? Então eu vou colocar um pouquinho mais para cá, seno de x. E quem que tem de constante aqui nesse outro termo é o cosseno de x. Então eu vou poder fazer cosseno de x vezes o limite. De novo, o cosseno de x não depende do limite, porque o limite é em h, né? Então ele pode sair para frente como uma constante. E aí a gente tem o limite de seno de h sobre h. Ok? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse limite aqui. O limite de h tendendo a zero do seno de h sobre h, ele não é um limite muito óbvio, mas a gente em outra aula já falou que essa função aqui, a gente mostrou tanto por gráfico quanto atribuindo alguns valores para a função, que essa função aqui, ela não diverge, mas ela não é definida em h igual a zero, tá? Ela converge para 1. Então esse limite aqui, ele existe e é igual a 1, tá? Então eu de novo não vou demonstrar isso daqui, mas se vocês têm dúvida, vocês podem dar uma pesquisada sobre esse limite aqui. A gente já falou em outra aula e a gente pode voltar a falar mais adiante porque é um limite bem interessante, ok? Mas basicamente a gente tem que esse limite aqui, ó, do h tendendo a zero, de seno de h sobre h é igual a 1, ok? Mas esse outro limite aqui, ó, a gente não sabe. Então a gente vai tentar achar esse limite aqui para depois voltar. Olha aqui, ó, a gente tem seno vezes esse limite, mais o cosseno vezes esse limite. Então a gente já viu que tem o cosseno aqui, tá? Agora, se a gente demonstrar que esse limite aqui é igual a zero, matou a nossa charada. O limite é o cosseno. Será que esse limite aqui a gente consegue demonstrar que ele é zero? Pois então vamos lá, tá? Então o limite, tá? Então eu vou colocar aqui um porém, né? O limite de h tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h, como é que a gente vai resolver esse limite? A gente vai ter que transformar ele em uma outra função, né, que tem um limite igual ao dessa, mas que não tem essa indeterminação no h aqui. E a gente vai fazer agora. Que o truque aqui vai ser a gente multiplicar, né, por cosseno de h mais 1 aqui, e aí a gente vai fazer aqui, ó, o cosseno de h mais 1. Quando a gente multiplica o numerador e o denominador pela mesma função, isso daqui não vai alterar a função. A gente só vai ter uma outra função com o mesmo limite. Então o limite de h tendendo a zero de cosseno ao quadrado de h menos 1, porque a gente tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e aí a gente vai dividir por h vezes o cosseno de cosseno de h mais 1. Assim, ó, h vezes o cosseno de h mais 1, ok? Agora, o próximo passo é a gente ver que a gente pode pegar esse cosseno ao quadrado menos 1 e identificar isso
tá? A gente vai usar outra identidade trigonométrica que diz que o seno ao quadrado de θ, né, de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Se a gente soma o quadrado do seno com o cosseno, isso aqui dá 1. Agora, se eu isolar o seno aqui, o seno ao quadrado de θ, isso aqui vai dar 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então a gente vê que aqui no numerador a gente tem menos o seno ao quadrado de θ, tá? E eu vou apagar esse lado de cá para continuar essa conta. Então agora que eu já apaguei esse lado de cá, eu até anotei para deixar bem claro qual é o limite que a gente está calculando, porque a gente quer saber qual é o valor disso daqui. Na verdade, tentar demonstrar que isso daqui é igual a zero, tá? Aí, o que acontece? A gente já sabe que o limite dessa função é igual ao limite dessa. E aqui em cima no numerador, a gente tem menos o seno ao quadrado de θ, certo? Porque 1 menos o cosseno é o seno. Então, o cosseno ao quadrado menos 1 é menos o seno. Então, eu já vou continuar aqui, ó, com... eu vou colocar o menos na frente, vou escrever o limite de h tendendo a zero, tá? Vamos abrir aqui, ó, de h tendendo a zero, e aí eu vou pegar o seno ao quadrado de h, não é de θ, θ eu usei só para mostrar a identidade trigonométrica. Então, o seno ao quadrado de h, e aí eu tenho h, e aqui eu tenho cosseno de h mais 1. Tá, então a gente está progredindo no nosso limite. Eu vou fazer outra modificação aqui, que a gente vai fazer assim, ó, menos o limite de h tendendo a zero, eu vou separar isso daqui em duas funções. Eu vou pegar um desses senos, só um deles, e vou colocar aqui como dividido por h, porque aqui eu tenho seno vezes o seno, certo? E aí eu vou ter aqui também o outro dos senos, o seno de h, e aí ele está dividido por quem? Por cosseno de h mais 1. A gente pode separar esses limites, e aí a gente vai chegar em algum lugar, ó. Limite de h tendendo a zero de seno de h sobre h. Que a gente já sabe que esse limite aqui, ele é 1. A gente vai usar isso. E aí, vezes o limite de h tendendo a zero de seno de h sobre o cosseno de h mais 1. Ok? Agora, olha só, o que acontece quando a gente tem o h igual a zero aqui? Cosseno de zero é 1, então 1 mais 1. Acabou aquela indeterminação que a gente tinha. Então agora é só aplicar no ponto. É menos esse daqui que a gente sabe que é igual a 1. Então, olha só, esse daqui a gente sabe que é igual a 1. E aí, a gente tem que aquele limite ele é igual a menos 1 vezes seno de zero. Quem que é o seno de zero? É zero. E a gente está dividindo por 1 mais 1. Então, olha só, a gente tem 0 vezes 1 é 0, dividido por 2 também é 0. Então, era como a gente queria demonstrar que esse limite aqui é igual a 0, certo? Então, portanto, até eu vou colocar com a caneta azul aqui, ó. Vou escrever o seguinte, ó. Portanto, quem que a gente estava calculando? Era a derivada da f, que é o seno, né? Então, portanto, a derivada da nossa função de x, ela vai ser quem? Ela vai ser seno de x. Eu vou escrever em preto ainda aqui, depois eu vou escrever
assim. Portanto, o que a gente tem? Portanto, a derivada da nossa função, ela é igual a seno de x vezes 0 mais cosseno de x vezes 1. Ou seja, vou escrever assim que é melhor. A f' de x é igual ao cosseno de x. Então, essa daqui é uma daquelas coisas para se decorar para o resto da vida. Ainda mais se vocês querem se formar engenheiros ou cientistas, né? Dependendo de quem está assistindo essa aula. Você está estudando derivadas, essa daqui é uma derivada que você vai levar para o resto da vida. A derivada do seno. Tá? Então, a gente tem a função é o seno. A derivada dela é o cosseno. Ok? Então, essa é a primeira função trigonométrica que a gente demonstrou a derivada. Notem, é uma função oscilatória, a derivada dela também é uma função oscilatória, bem como a gente viu no gráfico dela. E agora, qual que é a derivada na função cosseno? Será que a derivada no cosseno vai ser igual ao seno? Será? Então, a gente vai fazer a demonstração, né, a partir da definição de derivada. A gente sabe que ela é o limite de h tendendo a zero. Aí a gente tem aqui em cima a função aplicada em x mais h. Então a gente tem o cosseno de x mais h menos o cosseno de x. Essas linhas tortas aqui são um problema. Aqui, dividido por h, ok? Então, agora a gente vai, da mesma forma com que a gente fez para o seno, a gente vai usar também a identidade trigonométrica do cosseno da soma, né? Então, usando o cosseno de x mais h, ele é, isso aqui, como eu falei, vocês podem pesquisar isso, ver alguma outra demonstração, só vou utilizar, é o cosseno de x, cosseno de h, menos o seno de x, seno de h. Tá? Então, cosseno da soma é dado por isso. E agora a gente pode substituir lá, e a nossa derivada vai ficar o limite em que h tende a zero de quem? Agora a gente vai ver que no lugar do cosseno a gente vai ter cosseno de x, cosseno de h. E aqui a gente tem um cosseno de x, né? Eu vou separar o cosseno de x em evidência aqui, ó. E aí eu fico com cosseno de h menos 1. Tá? Então, ó, esse aqui eu tiro em evidência, esse aqui eu tiro em evidência. Eu tenho cosseno de h menos 1 no numerador. E aí eu vou pegar esses termos aqui e eu vou dividir por h. Tá? Então, a gente tem este termo assim. Deixa eu melhorar esse risco que está torto. Cosseno de h, menos 1. Ok, e o outro termo, ele é menos o seno de x. Aí a gente tem o seno de h sobre h. Qual que é o detalhe aqui, pessoal? É que esses dois limites aqui, ó, esses dois termos, a gente pode separar de novo com limites, bem parecido com o que a gente fez no seno. Agora, o cosseno pode ir para fora do limite, porque o limite é em h. Então, a gente tem o cosseno de x, limite de h tendendo a zero, de quem? Cosseno de h menos 1 sobre h. Ok? E aí a gente vai ter menos seno vezes de x, né? Vezes o limite de h tendendo a zero do seno de h sobre h. Tá? E se a gente for olhar aqui, ó, a gente está fazendo a derivada do cosseno, certo?
Quando a gente fez a derivada do seno, a gente chegou em uma coisa muito parecida com essa, só que aqui no lugar do cosseno de x vezes esse limite, a gente tinha o seno, certo? E a gente provou que esse limite é exatamente, esse daqui é exatamente o mesmo que a gente provou que é igual a zero. E esse outro limite aqui do seno de h sobre h, com h tendendo a zero, a gente já sabe que ele é igual a 1. Então, nesse caso, olha só como fica a derivada da função. Ela vai ficar o cosseno de x vezes zero, menos, olha só o sinal negativo que aparece aqui, ó, seno de x vezes 1. Então, na verdade, portanto, a derivada do cosseno de x, ela não é o seno de x. Ela é menos o seno de x, ok? Então aqui, ó, isso daqui a gente, de novo, é aquelas coisas para decorar, que aqui tem um menos, ó. Quando a gente pega, né, em resumo da nossa ópera aqui, ele vai ser o seguinte, deixa eu fechar as canetas. O resumo é o seguinte: se a gente tem uma f de x igual ao seno de x, a f' é o cosseno de x. Agora, se a gente tiver a f de x como sendo o cosseno de x, a f' vai ser menos o seno de x, tá? Então, em resumo, o que a gente tem, as principais derivadas trigonométricas que a gente vai ter serão essas duas. E a partir dessas duas aqui, do seno e cosseno, a gente vai definir, utilizando propriedades das derivadas, outras derivadas trigonométricas, ok? Até interessante, a gente pode fazer, né? Dar um exemplinho rápido aqui, já que estamos falando das derivadas do seno e cosseno. Se eu tenho uma f, que é o seno de x, tá? A gente sabe que a f', vou fazer em preto aqui, ó. A f' é o cosseno. É o cosseno de x, ok. E a f duas linhas? Então, a f duas linhas do seno, ela vai ser a derivada do cosseno, que é menos o seno. Olha só o que acontece. A gente derivou uma vez, o seno veio para o cosseno. Derivou de novo, veio para o menos o seno. Agora, imagine que a gente tem a derivada terceira. Agora, a gente pode ainda usar três linhas, né? Tá. Como é que é a derivada do menos seno? Então, o menos é uma constante. Ela permanece. E a derivada do seno é o cosseno. Então, é menos o cosseno de x. Então, a gente tem o seno deriva, vira o cosseno. Deriva, vira menos o seno. Deriva, fica menos o cosseno. E aí, a gente deriva a quarta vez. Tá? E eu coloco entre parênteses porque eu estou falando que é a derivada de ordem 4, né? Não é a f na quarta potência. Derivando agora menos o cosseno, olha, a derivada do cosseno é o seno, certo? Então a gente tem menos com menos vai dar mais e a gente volta para o seno de x. Então ela é periódica em 4 operações de derivada. E aí a gente continua, a quinta vem para cá, a sexta vem para cá, a sétima vem para cá e a oitava volta para cá. E aí a gente segue a nona, décima derivada, 11ª, 12ª. E sempre num ciclo de 4 derivadas a gente vai passando por esses senos, cossenos, menos senos e menos cossenos aqui, ok? Vamos ver esses dois exemplos de como a gente aplica as regras de derivada que a gente aprendeu até agora. Então, vamos procurar a derivada da função y, que é o x² seno de x. Bom, a gente sabe que a gente tem um produto de duas funções, a gente vai ter
a primeira função vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Então a gente vai pegar o x ao quadrado vezes a derivada do seno. Quem que é a derivada do seno? É o cosseno de x. Aí a gente vai fazer mais a derivada do primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é o seno de x. Ok? Então, simples assim é a nossa derivada. Tá? Até se eu quisesse detalhar mais, eu faria assim, ó. Vou pegar o y' é igual a x ao quadrado vezes a derivada do seno de x mais o seno de x vezes a derivada do x ao quadrado. Então, aqui a gente tem o x ao quadrado vezes o cosseno de x, e aqui a gente tem o 2x vezes o seno de x. E aqui está a derivada da nossa função. Agora, no caso dessa outra, é bem similar. A gente vai fazer o x ao cubo vezes a derivada do cosseno de x mais o cosseno de x vezes a derivada do x ao cubo. Assim. Então a gente tem aqui a derivada do cosseno é menos o seno. Então é menos x ao cubo seno de x, e aqui mais 3x ao quadrado, que é a derivada, vezes o cosseno de x. Ok? Então, o maior cuidado, o maior perigo de errar aqui é quando a gente esquece do sinal. Tá? Então, basicamente, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos o seno. Então, lembrar desse menos, derivada do cosseno é menos o seno aqui, é basicamente o que vai liberar vocês de um monte de erro de derivação envolvendo funções trigonométricas. Vamos ver como é que fica a derivada da tangente. Então a gente já sabe a derivada do seno e cosseno. O que a gente vai fazer para a derivada da tangente é o seguinte: a gente vai lembrar que a tangente de x ela é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Então ela é uma razão. Então a gente vai fazer a derivada da razão. E a derivada da razão, não sei se vocês lembram, mas é o seguinte, é o de baixo vezes a derivada do de cima. A gente tem um numerador aqui, que é o de baixo, ou seja, é o cosseno de x, vezes a derivada do seno aí a gente tem menos o de cima, que é o seno de x, vezes a derivada do de baixo, que é o cosseno de x. Tá? Eu até vou escrever aqui essa tangente um pouco mais para cima. Aqui, vou escrever que a tangente é o seno sobre o cosseno, ok? Assim a gente tem um pouco mais de espaço para colocar nossa conta. Dividido pelo cosseno ao quadrado de x, ok? Então, olha só, a gente vai usar as derivadas das funções trigonométricas que a gente já conhece. Eu vou continuar a conta aqui, ó, no numerador. O que a gente tem? A gente tem o cosseno vezes a derivada do seno. Como é que é a derivada do seno? É o próprio cosseno. Então a gente fica com o cosseno ao quadrado de x, certo? Aí, ó, eu fiz um risco torto aqui. Então a
gente fica com o cosseno ao quadrado de x, porque a derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Com aquele menos vai ficar mais. Mais o seno ao quadrado de x. Tudo isso daqui está dividido por cosseno ao quadrado de x. Tá? Só que aqui a gente identifica o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x como uma identidade. Ó. Vamos usando o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então a gente tem 1 no numerador e a gente tem 1 sobre o quadrado do cosseno. Tá? Só que aqui a gente já vai identificar outra coisa. 1 sobre o cosseno de x é igual a secante de x. É assim que a gente chama a secante. Então a gente vai usar essa identidade e essa definição aqui. Então o que a gente tem? Ó? A gente tem 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Isso daqui é o equivalente a secante ao quadrado de x. Portanto, a derivada da função tangente de x é a função secante ao quadrado de x. Ok? Então, olha só. A nossa função tangente, a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Agora, olha só como que fica a nossa tabela. A gente tem aqui, ó, a derivada do seno, a gente já sabe que é o cosseno de x. Tá? Essa tabela aqui é para decorar. Aí, a derivada do cosseno é menos o seno de x. A derivada da tangente, a gente fez as contas aqui e demonstrou que é, utilizando a regra do quociente, né? Que é igual a secante ao quadrado de x. Ok? Agora, olha só. Se a gente fizer esse mesmo desenvolvimento para cossecante, lembrando que a cossecante é 1 sobre o seno, a gente vai ficar com menos cossecante vezes cotangente de x. A derivada da secante de x vai ficar a própria secante de x vezes a tangente de x. Tá? Como é que a gente demonstra isso? A gente vai fazer exatamente o que a gente fez aqui com a tangente, só que lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno, então no lugar do seno a gente põe 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, tá? E a gente consegue essa relação aqui, e da cossecante a gente faz 1 sobre o seno, ok? Então isso daqui vai ficar de tema para vocês. E da cotangente a gente faz a inversa, né? O cosseno sobre o seno. E a gente vai desenvolver essa conta e vai ficar com menos cossecante ao quadrado de x. Tá? Então aqui a gente tem a tabela de derivadas das funções trigonométricas, que a gente vai usar a partir de agora. Né? Fica de tema para vocês verificar essas três derivadas aqui, tá? Mas aqui, baseado no que a gente já viu, vocês têm plenas condições de demonstrar essas outras três aqui. Vamos ver alguns exemplos de como a gente aplica isso. Agora a gente vai, com esse exemplo, tentar, utilizando as regras que a gente já aprendeu, né, já deduziu, como faz a derivada da função secante de x sobre 1 mais tangente de x. Tá? E depois a gente vai para esse outro exemplo aqui do movimento. Então, o que acontece? A gente vai usar a regra do quociente. Quociente. Como é que era a regra do quociente? A derivada de uma função, a gente vai ter aqui no numerador, a gente vai ter primeiro o denominador 1 mais
tangente de x vezes a derivada do numerador, que é a secante de x aqui. Aí a gente vai fazer menos a secante de x, que é o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 1 mais tangente de x. Ok? Para variar, esse risco aqui ficou... Minha reta ficou torta, né? Vamos ver se eu melhoro um pouquinho isso aqui. Tá, acho que dá para quebrar um galho. Aqui. E aí a gente vai dividir pela função de baixo, que é o 1 mais tangente de x ao quadrado. Ok? Agora olha só. Quando a gente vai trabalhando aquele numerador, a gente tem 1 mais tangente de x vezes a derivada da secante, que é secante de x vezes tangente de x, ok? E aí a gente tem menos secante de x vezes a derivada de 1 mais a derivada da tangente. Lembra que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de 1 vai dar 0 e a derivada da tangente vai ser a secante ao quadrado de x. Ok? Tudo isso aqui é o nosso numerador e no denominador a gente ainda tem 1 mais tangente de x, tudo isso ao quadrado. Ok? Agora olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar aqui secante de x vezes tangente ao quadrado de x, certo? Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é vou colocar a secante em evidência. Colocando a secante em evidência, a gente tem tangente de x, aí a gente tem mais tangente ao quadrado de x, aí eu tenho menos secante ao quadrado de x. Tudo isso aqui dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Só que aqui tem um detalhe. A gente sabe que tangente, então eu vou usar aqui, ó, mas tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, tangente ao quadrado menos a secante é menos 1. Então, eu posso trocar aqui por menos 1. E aí a gente vai ter a secante de x que multiplica tangente de x. Esses dois caras aqui, ó, se transformaram em menos 1. Então eu vou ter aqui, ó, menos 1. Assim. E a gente vai dividir por 1 mais a tangente de x ao quadrado. E essa daqui é a nossa derivada. Ok? Então a derivada daquela função secante de x dividido por 1 mais tangente de x, a gente sabe fazer, né? E é dado pelo secante de x, que multiplica tangente de x menos 1, dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Beleza? Agora, então, só aplicar a regra do quociente e usar algumas identidades trigonométricas, né? A gente sempre vai ter que acabar usando para simplificar e chegar numa forma mais razoável, apresentável da função. No segundo exemplo aqui, ó, ele diz o seguinte: diz que um objeto preso à extremidade de uma mola, ele é puxado 4 centímetros além da sua posição de equilíbrio, esticando a mola. Então ele é solto no tempo t igual a 0. A sua posição no tempo t é dado por 4 cosseno de t. Olha só,
Cosseno de 0 é 1. Então, ele começa com t igual a 0 em 4 centímetros. Só que daí, o cosseno de 1, ele vai começando a diminuir. Então, a posição, ela começa a diminuir, chega mais próximo da posição de equilíbrio, né? Que é quando o cosseno é igual a 0, ou seja, quando t é igual a π sobre 2, né? E a gente tem no cosseno igual a 0, depois ele se torna negativo. Então, a mola, ela existe uma posição de equilíbrio, que é o 0. Aí tem uma posição S em T, e ela fica assim, ó. Ela está em 4, aí ela começa a contrair, e aí ela passa pelo 0 e continua se movimentando. Ela vai chegar em menos 4 quando o cosseno pode chegar a ser menos 1, né? Quando a gente tem o ângulo igual a π, o tempo igual a π, ele é menos 1. Então vai lá para menos 4, depois ele volta, e aí ele vem e volta e fica oscilando, como uma função cosseno, ok? A pergunta aqui é o seguinte: obtenha as equações para a velocidade e para a aceleração do objeto. Então a gente sabe que a velocidade, ela é por definição, a variação da posição no tempo. Então, como é que é a variação da posição no tempo? É a derivada dessa posição. Então, a gente vai ter a derivada em t, né, da função 4 cosseno de t. Agora, o 4 sai e a gente fica com 4 vezes a derivada em t cosseno de t. Como é que é a derivada do cosseno que a gente viu? Não importa se é em x ou em t, a derivada do cosseno é menos o seno. Então a gente vai ter menos 4 seno de t. E essa é a função que nos dita a velocidade. A aceleração, por sua vez, é a variação no tempo da velocidade. Então a gente tem a derivada no tempo, a variação temporal, né, a taxa de variação temporal da função menos 4 seno de t. Ok? Esse menos 4, ele sai da derivada e a gente fica com a derivada do seno de t. Então eu vou pôr entre parênteses aqui, assim. Ou seja, a derivada do seno é o cosseno, então a gente tem menos 4 cosseno de t. Então, portanto, a velocidade, ela é uma função menos 4 seno de t. Notem que a velocidade, ela também oscila como cosseno, tá? Ela não está em fase, porque quando a posição é máxima, que o cosseno é 1, o seno é 0, então a velocidade é mínima, certo? Quando a posição é 0, que é quando o cosseno é 0, o seno é 1, então a velocidade é máxima. Então ela passa com máxima velocidade pela posição 0 e chega e fica 0 nos extremos, né? E aí a aceleração, tá? Ela é menos 4 cosseno de t. Então aqui também a gente vai ver que quando a posição, a partícula, ela está, quando o objeto está na posição máxima, que é 4, a aceleração, ela também está na posição máxima, só que no sentido oposto, ou seja, ela está restaurando o objeto para a posição de equilíbrio, tá? Inclusive, isso daqui, a mola, é um tipo de força que a gente chama ela de restauradora. Porque assim, ó, conforme ela se afasta da posição de equilíbrio, surge uma força que é relacionada com a aceleração, né, que tenta restaurar a posição de equilíbrio, certo? E mesmo isso acontece quando a velocidade é 0. A aceleração e a posição são máximas em módulo, né, em intensidade, e a aceleração é sempre em oposição à posição
porque se você tem a posição de equilíbrio e você se afasta, a aceleração tenta restaurar. Se você vem para cá, ela tenta restaurar, certo? Então, aqui esses dois exemplos de como a gente aplica as derivadas de funções trigonométricas. Dois outros exemplos aqui, agora a gente vai trabalhar com os limites, né? O que é importante, afinal de contas, as derivadas são limites também. Então a gente tem o seguinte, o limite de x tendendo a zero do seno de 7x sobre 4x. A gente sabe que o seno de x sobre x, nesse caso, seria igual a 1. Mas aqui tem uma certa diferença. Vamos ver o que a gente pode fazer para achar esse limite. Então, a gente vai calcular esse limite de x tendendo a zero de seno de 7x dividido por 4x, fazendo, primeiro a gente vai pegar essa função aqui e a gente vai multiplicar ela por 7 sétimos, tá? Vou mostrar por quê. Limite de x tendendo a zero. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer 7 quartos. E aí o que eu vou ter aqui, ó, é 7x seno de 7x. Opa! De 7x. Ok? Olha só, então, assim, um truquezinho simples desses, multiplicar e dividir por 7, a gente consegue identificar uma constante vezes um limite que basicamente a gente conhece, porque a gente pode analisar aqui, isso daqui vai ser 7 quartos do limite de x tendendo a zero de seno de 7x sobre 7x. E mais ou menos a gente já pode ver que é o limite que a gente conhece, mas a diferença é que aqui a gente tem 7x sobre 7x e o limite é de x tendendo a zero. Tá? Então tem uma certa diferença. A gente vai fazer uma substituição, a gente vai vamos chamar θ de 7x, ok? E aí, quando a gente chama θ de 7x, quando θ tende a zero, isso daqui é igual, isso acontece quando o x tende a zero. Então a gente tem a situação do x tendendo a zero, só que com essa mudança de variáveis aqui, o θ também vai a zero quando o x tende a zero. Então o limite equivalente, então o limite de x tendendo a zero do seno de 7x dividido por 4x, tá? Que é o nosso limite original, aqui até vou pôr entre colchetes para organizar isso daqui. Isso daqui vai ser totalmente equivalente a 7 quartos do limite de θ tendendo a zero, porque quando x vai a zero, θ vai a zero, e a gente vai ter o seno de θ dividido por θ. E agora, como vocês já perceberam, esse limite aqui, a gente sabe que ele é igual a 1. Então, aquele limite que a gente estava procurando, que é o limite de x tendendo a zero do seno de 7x dividido por 4x é igual a 7 quartos. Ok? Então, esse é só um trabalho com limites, né, de funções trigonométricas. Agora, olha esse outro limite aqui. Pede para a gente calcular x cotangente de x no limite em que o x tende a zero. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, o limite de x tendendo a zero de x cotangente de x, a gente vai dividir o numerador e o denominador por x, porque aí a gente vai ficar com o seguinte, olha só,
A cotangente, ela é o cosseno sobre o seno. Lembra? A tangente é o seno sobre o cosseno, né? Então, ó, a cotangente, ela é o cosseno sobre o seno. Então, a gente fica aqui com limite de x tendendo a zero. E aqui a gente vai ter o numerador é o cosseno de x, ok? O denominador é o x cosseno x, ok? Então eu vou deixar assim, ó, é o x cosseno x. O denominador é o seno x. Aqui, fazendo passo a passo, para ficar mais claro, não pular nenhuma etapa. Então, esse limite é igual ao limite de cosseno de x sobre seno x. Beleza. Agora, como eu falei, a gente vai dividir numerador e denominador por x. Então, x tendendo a zero, a gente fica com cosseno de x no numerador e seno de x sobre x no denominador. Certo? Olha só, quando a gente divide o denominador, a gente está multiplicando o numerador. Então, vocês percebem a equivalência. Agora, isso daqui, ó, a gente vai separar como limite de x tendendo a zero do cosseno de x dividido pelo limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Aqui, ok? Agora, esse limite aqui, a gente já sabe que é 1, certo? E quando o cosseno é zero, a gente tem 1. Então aqui a gente tem 1 sobre 1. Tá? Até eu vou escrever aqui assim. 1 sobre 1, que é 1. Tá? Então, portanto, o limite de x tendendo a zero de x cotangente de x é igual a 1. Ok? Tá aqui, bonitinho. Então, na aula de hoje que a gente aprendeu derivadas de funções trigonométricas. Na próxima aula, a gente vai estudar a regra da cadeia para a gente poder derivar mais funções. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Nos vemos na próxima. Um abraço, até mais.